Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 20 de janeiro de 2024, para os jogos do Campeonato Europeu, Holanda e Turquia, campeonatos que eu gosto de trabalhar no mercado de escanteios. Já convido você a ficar comigo até o final desse vídeo para acompanhar aí as análises e os palpites deixados para vocês nesses jogos de hoje, beleza? Então é isso, galera, vamos lá para os nossos palpites, nossas análises depois da nossa vinheta. Bom, galera, e antes de começar aqui com o primeiro jogo do dia, eu quero agradecer a vocês aí os feedbacks deixados nos comentários, tanto os feedbacks como também as sugestões que vocês têm deixado lá nos comentários. Eu tenho lido, eu tenho acompanhado o que vocês têm falado e eu tô gostando bastante dessa interação de vocês. Inclusive, eu vi lá que vocês falaram sobre colocar os resultados do dia anterior aqui nos vídeos, nos próximos vídeos dos dias seguintes. Eu não vou conseguir fazer isso sempre, mas eu já explico a vocês porque geralmente eu gravo os vídeos de palpites 2 ou até mesmo 3 no mesmo dia, porque eu faço análises bem antes desses vídeos, então eu acabo gravando esses conteúdos 2 dias ou 3 dias antes de ser publicado, de ir ao ar para vocês. Então, eu acabo não conseguindo fazer isso aqui no YouTube com vocês. Mas, geralmente, eu faço isso lá no meu canal do Telegram e eu já deixo aí a sugestão para vocês que falaram com relação a isso, a deixar tudo que bateu, que não bateu, das análises deixadas aqui no canal. Então, eu deixo lá no meu canal do Telegram, já convido vocês a clicarem no link da descrição, que vocês vão ser direcionados lá para o meu canal do Telegram, e aí vocês conseguem ter todo esse parâmetro do que bateu e do que não bateu no dia anterior, beleza? Então é isso, galera, esses aí eram os recados que eu tinha para deixar para vocês. E vamos começar aqui com as nossas análises de hoje. O Kazım Pasa recebe em casa o Altayspor pela Superliga da Turquia, 11ª rodada da competição. O Kazım Pasa, que se encontra ali na 10ª colocação do campeonato, recebe o Altayspor, que está na 14ª colocação, dois times que estão na parte de baixo da tabela, na segunda metade da tabela de classificação. Trazendo a tabela de classificação para vocês, a gente tem o Kazım Pasa aqui com 26 pontos somados em 20 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas na competição. E o Hatayspor está ali na 14ª colocação da competição, 21 pontos somados, 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas no campeonato. Trazendo para vocês as médias de escanteios dessas duas equipes, que é o que interessa aqui para a gente também. A gente tem o Kazım Pasa quando joga dentro de casa, uma equipe que não tem uma média tão alta assim com relação a outras equipes dentro da competição. Entre marcados e sofridos, a gente tem o Kazım Pasa com uma média aí de 9,9 em escanteios, sendo 5,4 a seu favor e 4,5 em escanteios cedidos, em oportunidades cedidas ao seu adversário. E vai estar recebendo aí um Hatayspor, uma equipe que quando joga fora de casa é uma equipe que tanto cede bastantes oportunidades ao seu adversário, quanto também gosta de ter a posse de bola e de principalmente atacar o seu adversário também. Então é uma equipe que no mercado de escanteios a gente tem uma média ali entre marcados e sofridos de 10,3 em média de escanteios entre marcados e sofridos. Para esse jogo aqui eu deixo de sugestão para vocês buscar aí o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Kazım Pasa e Hatayspor. E o próximo jogo de hoje, ainda pela Superliga da Turquia, o Karagümrük recebe em casa o Başakşehir. O Karagümrük, que está ali na 17ª colocação da competição, recebe o 9º colocado, o Başakşehir, pela 11ª rodada do Campeonato Turco do nosso Turcão. Trazendo aqui a tabela de classificação, o Başakşehir com 26 pontos na 9ª colocação, 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. E o Karagümrük ali, 17ª colocação da competição, 5 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, somando 20 pontos no campeonato. No mercado de escanteios, a gente tem aqui um time que quando joga dentro de casa, o Karagümrük, é um time que tem uma média muito baixa em escanteios, principalmente de oportunidades cedidas ao seu adversário. A gente tem aqui o Karagümrük com uma média entre marcados e sofridos de 7,5 em escanteios dentro do campeonato, uma média bem baixa
para a Superliga da Turquia. E o Istambul Başakşehir, quando joga fora de casa, quando joga como visitante, tem uma média em escanteios entre marcados e sofridos de 10,9 em escanteios. Eu já cheguei para falar para vocês em outras oportunidades, em outros vídeos por aqui, que quando a gente tem um time que tem uma média muito baixa em escanteios e outro que tem uma média boa ou muito boa em escanteios, a gente tem que ter muita cautela nesse tipo de jogo. Levar esse jogo para o ao vivo é a minha primeira sugestão para vocês. Acompanhar como é que vai estar o volume de jogo disposto por essas duas equipes e tentar buscar aí pelo menos 8 escanteios nessa partida. É a minha sugestão para vocês. O acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos para Karagümrük e Başakşehir. Obviamente, se cumprir todos os requisitos, se as duas equipes estiverem buscando o jogo. Caso não esteja acontecendo esse tipo de padrão, deixa esse jogo passar. Vai ter muitos jogos aí durante o sábado. Então, se esse jogo não tiver padrão, passa esse jogo e vai pro próximo, beleza? Agora, pela primeira divisão holandesa, pela Eredivisie, a gente tem o NEC, oitavo colocado da competição, recebendo em casa o Twente, terceiro colocado do campeonato, trazendo a tabela de classificação. Dois times que estão ali na parte de cima da tabela, na primeira metade da tabela de classificação. A gente tem o Twente ali, terceiro colocado, 37 pontos atrás de PSV e Feyenoord, com 11 vitórias no campeonato, 4 empates e somando aí apenas 2 derrotas na competição. Uma equipe que vem fazendo um campeonato até aqui muito bom, inclusive, e está ali na terceira colocação do campeonato. E a gente tem ali o NEC, que está na oitava colocação da competição, 22 pontos somados, 5 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, sendo aí 33 gols marcados e 30 gols sofridos. Uma equipe que marca muito gol e que sofre muito gol, que tem uma defesa um pouco fragilizada e um ataque aí muito bom dentro da Eredivisie. No mercado de escanteios, que é o mercado aqui que importa pra gente, que interessa pra gente, a gente tem aqui o NEC, entre marcados e sofridos, tendo uma média aí de 11,4 em oportunidades cedidas. Se a gente pegar essa média aqui, a favor do NEC, a gente tem uma média de 5 escanteios em média, somados aí pelo NEC, e de 6,4 em oportunidades cedidas. Se a gente for pegar ali o balanço também de gols marcados e sofridos do NEC, a gente consegue ver que é bem próximo também, ou seja, é um time que ataca muito dentro da competição, mas que também cede muitas oportunidades de contra-ataque ao seu adversário, que cede muitas oportunidades de escanteios ao seu adversário. Então, um time para a gente ficar de olho dentro dessa Eredivisie. Beleza? Falando agora do time de fora, do time visitante, o Twente, terceiro colocado da competição, tem uma média aí de 9,8 em escanteios, uma média um pouco menor que a do NEC, mas também uma média bem equilibrada ali quando a gente vai olhar a quantidade de média a favor e a quantidade de média contra. A gente tem uma média a seu favor de 5,6 em escanteios marcados e de 4,2 em escanteios cedidos. Um time que também cede oportunidades ao seu adversário e que também gosta de volumar bastante seu jogo. Então a gente tem aqui um confronto de duas equipes que gostam de jogar com a bola, mas que também acabam cedendo oportunidades ao seu adversário. Um jogo muito bom, um jogo que a gente está falando aqui de duas equipes da primeira parte da tabela e que lutam ali pelas primeiras colocações do campeonato. Nesse jogo aqui, eu gosto de pensar aqui em pelo menos 8 escanteios também para essa partida. E eu deixo de sugestão para vocês o acima de 7,5, mais de 7,5 cantos para NEC e Twente. Bom, dando continuidade aqui às nossas análises, a gente volta para a Superliga da Turquia. O Adana Demirspor recebe em casa o Ankaragucu. Bom, galera, vou até tomar uma aguinha aqui. Levem a análise a sério, por favor. Eu sei que vocês pensaram aí alguma coisa. Então, por favor. Bom, galera, voltando aqui. O Adana Demirspor recebe em casa o Ankaragucu. O Adana, que está ali na sexta colocação do campeonato, recebe em casa o 12º colocado da competição. Trazendo aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Adana está ali com 29 pontos somados, 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas dentro do Turcão, dentro da Superliga da Turquia. E o Ankaragucu está ali na 12ª rodada do campeonato,
com 24 pontos somados, 5 vitórias, 9 empates e 6 derrotas dentro do campeonato. No mercado de escanteios, a gente está falando aqui de um time que produz bastante escanteios quando joga dentro de casa e outro que quando joga aí na condição de visitante não produz tanto assim, nem a seu favor e nem contra em escanteios, tendo uma média aí de 7,8 em escanteios jogando fora de casa, jogando longe dos seus domínios. Se a gente for buscar aqui as médias do Adana, a gente tem médias bem equilibradas. A gente tem entre marcados e sofridos uma média de 10,1 em escanteios dentro do campeonato. O que é que eu quero que vocês percebam para essa partida aqui, para esse jogo? Se a gente pegar aqui as médias tanto do Adana tanto do Ankaragucu jogando no primeiro tempo em escanteios, as estatísticas em escanteios do primeiro tempo do Adana e do Ankaragucu, a gente tem dois times que produzem mais no primeiro tempo do que na segunda etapa. Então, tanto o Adana quanto o Ankaragucu produzem mais em escanteios no primeiro tempo. E eu deixo aqui a minha sugestão para vocês. Fiquem de olho nesse primeiro tempo do Adana e do Ankaragucu. Levem esse jogo para o ao vivo e tentem buscar aí um escanteio limite no primeiro tempo. É a minha sugestão para vocês, para Adana e Ankaragucu. Beleza? Galerinha do quinta série, por favor. Ainda pela Superliga da Turquia, o Pendikspor recebe em casa o Besiktas. O Pendikspor, que está ali na 19ª colocação da competição, recebe o quarto colocado Besiktas. Vamos lá para a tabela de classificação, ver como é que tá esses times na tabela de classificação. O Besiktas na quarta colocação com 35 pontos, atrás de Fenerbahçe, Galatasaray e Trabzonspor. E o Pendikspor ali na 19ª colocação do campeonato, 16 pontos somados, 3 vitórias apenas, 7 empates e 10 derrotas na competição, na vice-lanterna do nosso querido Turcão, da nossa Superliga da Turquia. No mercado de escanteios, a gente tem dois times aqui que não produzem tanto em escanteios assim dentro do campeonato. O Pendikspor tem uma média ali entre marcados e sofridos de 8,7 em escanteios. E o Besiktas, quando joga fora de casa, tem uma média aí de 9,4 entre marcados e sofridos dentro do campeonato. Para esse jogo aqui, eu deixo de sugestão para vocês o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos para Pendikspor e Besiktas. E agora voltando para a Eredivisie, primeira divisão da Holanda, a gente tem aqui pela 18ª rodada da competição, o Heracles recebendo em casa o Volendam. O Heracles, que está ali na 14ª colocação do campeonato, recebe o 18º colocado da competição. Trazendo a tabela de classificação, o Heracles está na 14ª colocação, lembrando que a gente tem na Eredivisie, na primeira divisão holandesa, apenas 18 times disputando essa competição, e o Heracles está ali na 14ª colocação com 18 pontos somados em 18 rodadas, sendo 17 rodadas disputadas, 5 vitórias, 3 empates e 9 derrotas na competição. E o Volendam está ali com 11 pontos somados, o último colocado da competição, 3 vitórias apenas, 2 empates e 12 derrotas de 18 rodadas disputadas aí. Realmente é um time muito fraco, né, que está muito ruim dentro da Holanda aí, primeira divisão. Se a gente trouxer aqui o mercado de escanteios, a gente pode ter uma surpresa muito boa, porque o Volendam, apesar de ser um time que vem bem ruim aí dentro da competição, um dos piores ataques da competição, último colocado ali da Eredivisie, é um clube que produz muito em escanteios, principalmente por causa das oportunidades cedidas ao seu adversário. Então a gente tem ali uma média entre marcados e sofridos de 12,6 em escanteios, uma média muito alta, altíssima do Volendam, principalmente se a gente pegar aqui a média de escanteios cedidos, é uma média aí de 8,5 oportunidades cedidas ao seu adversário, uma média muito alta, que geralmente a gente consegue ver por aí outros times tendo uma média dessa entre marcados e sofridos. O Volendam tem apenas ali essa média contra, ou seja, de oportunidades cedidas ao seu adversário. Um time que realmente, quando joga fora de casa, cede muitas oportunidades ao seu adversário. Se a gente pegar aqui as médias do Heracles, a gente tem uma média ali um pouco mais balanceadas. Entre marcados e sofridos tem uma média de 9,9 em escanteios. Para esse jogo aqui, gosto desse jogo para o mercado dos escanteios. São times que costumam cumprir também as suas linhas. Se a gente olhar aqui a linha do over 8,5,
tanto o Heracles quanto o Voledan cumprem bastante essa linha. A linha do over 7,5 também cumprem bastante essa linha do over 7,5. Eu deixo de sugestão para vocês aqui para esse jogo, Heracles e Voledan, o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Heracles e Voledan. O próximo jogo de hoje, ainda pela primeira divisão holandesa, a gente tem o AZ Alkmaar, quarto colocado da competição, recebendo em casa o PEC Zwolle, que está ali na 11ª colocação do campeonato. Trazendo para vocês, como a gente sempre faz aqui, a tabela de classificação. O AZ está ali na 4ª colocação com 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas no campeonato, atrás de PSV, que faz uma campanha incrível ali com 17 vitórias em 17 jogos, o Feyenoord e também o Twente, que estão acima do AZ. E se a gente pegar aqui, o PEC Zwolle se encontra ali na 11ª colocação do campeonato, na segunda parte da tabela, com 19 pontos somados, 5 vitórias, 4 empates e 8 derrotas na competição. Trazendo aqui agora as estatísticas de escanteios dessas duas equipes, a gente tem dois times que têm médias em escanteios bem parecidas dentro do campeonato. O AZ tem uma média ali entre marcados e sofridos de 9,8 em escanteios, dando um foco aqui principalmente a quantidade de escanteios marcados do AZ quando joga em casa, quando joga como mandante, sendo aí a seu favor 6,5 em média de escanteios marcados dentro do campeonato. E o PEC tem ali uma média entre marcados e sofridos de 9,5 em escanteios, dando um foco à quantidade de escanteios cedidos dentro do campeonato, sendo uma média ali de 6,6 em oportunidades cedidas ao seu adversário. Gosto desse jogo aqui para o mercado dos escanteios e a minha sugestão é tentar buscar aí pelo menos 8 escanteios no ao vivo, o acima de 7,5, mais de 7,5 cantos para AZ e PEC. É a minha sugestão para vocês. Bom, galera, e essa é a nossa dupla do dia para este sábado, 20 de janeiro de 2024. A gente tem aí o acima de 7 cantos no jogo do Karagümrük e o Istambul Başakşehir e o acima de 8 cantos no jogo do NEC e do Twente, dando uma olha aí de 2. Então, a gente pega aí essa dupla do dia e coloca num bilhetinho, dando uma dupla aí com odds 2, beleza? Sempre lembro para vocês aqui, mas é sempre importante estar ressaltando também. Essa dupla aqui não deve ser o seu principal investimento, então leva como principal investimento as análises que eu deixei para você aí no decorrer desse vídeo. Essa duplinha aqui é mais de forma recreativa, beleza? Apesar da gente estar com um desempenho aí muito bom nas nossas duplas por aqui, e esse daqui, essa dupla, não deve ser o seu principal investimento, tranquilo? Então é isso, galera, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Se não deixou o seu like ainda nesse vídeo, ou like ou dislike, deixa aí, é sempre importante aí também o feedback de vocês nos comentários, beleza? Então, deixa o like, deixa o comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e vamos pra cima. A gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto, galera. Até a próxima.